Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, gente. Aqui é o pastor Jefferson Santos. Estou de volta aqui para mais uma live e deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus para vocês meditarem no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. O capítulo é o capítulo de número 5. Paz, minha irmã Daniele, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Amém, meu irmão Rafael, Deus abençoe. Irmã Jaciane, irmã Edna, irmã Ivaneide, o Geison, Daniel, Deus abençoe. Irmã Alcilene, Deus abençoe. Seja todo mundo bem-vindo. Eu quero falar esta noite sobre o Deus cômico. Quero falar sobre o Deus cômico. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 36 em diante. Marcos, capítulo de número 5, versículo 36 em diante. Meu mano Finéias, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Diná, Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe. Olha aí, Marcos, capítulo de número 5, versículo 36 em diante. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Você sabe que Jesus estava aqui na frente da casa de Jairo, aquele homem que era uma autoridade na sinagoga na sua época e que havia corrido até Jesus como a última saída para uma situação que estava vivendo, pois, segundo Jairo, a sua filha estava à beira da morte. E Jairo conseguiu fazer com que Jesus o seguisse até a sua casa. E no meio da estrada, a Bíblia diz que Jesus parou um pouco para curar uma mulher que sofria com uma hemorragia. E no momento que Jesus estava tratando com essa mulher, as Escrituras dizem que os amigos, os mensageiros da casa de Jairo vieram até ele, dizendo a Jairo que a sua menina estava morta e que não deveria mais incomodar o mestre. Quando Jesus ouviu isso, tomou um posicionamento. Irmão Celino, quando Jesus ouviu isso, tomou um posicionamento e resolveu, irmã Tatiana, apressar os passos até chegar na casa de Jairo. Só que quando Jesus chegou lá,
Ele percebeu o ambiente e viu que havia uma comoção muito grande, havia uma entrega emocional muito grande. E por que não dizer um desgaste emocional muito grande? Pois, estando a menina morta, todo mundo que era ligado a Jairo começou a sentir uma tristeza profunda. O que quando Jesus chega, ele consegue mudar esse cenário de tristeza, esse cenário de angústia, esse cenário de abatimento, este cenário de desânimo, este cenário onde as pessoas estão prostradas diante da tragédia. Ele consegue mudar, e ele muda, em primeiro lugar, estabelecendo um contato com todas as pessoas que estão ali. E esse contato dele não é descartando a verdade dita pelas pessoas com relação à menina, gente. Mas o contato de Jesus é simplesmente tentando despertar nas pessoas uma nova expressividade, uma nova verbalização quanto ao problema, quanto à situação. Porque quanto mais dissessem que ela estava doente, irmã Ivânia, Deus abençoe, Adriana Florencio, Deus abençoe, minha irmã Rosemary, Mary, Deus abençoe. Então, quanto mais a verbalização na casa de Jairo fosse, gente, a menina está doente, a doença só ia se agravar, o problema só ia aumentar, o peso na mente e no coração só ia aumentar. E o Senhor resolveu fazer com que aquelas pessoas começassem a entender que em meio a situações as quais, do ponto de vista humano, parecem ter uma sentença sobre elas de que acabou, chega a hora e o momento em que a gente precisa mudar as palavras e verbalizar algo sobre a situação, ainda que a situação diante dos nossos olhos pareça ser aquela situação irreversível. É claro que o que eu estou falando parece ser a ideia de confissão positiva, mas não é. Eu estou falando de um coração que se enche de esperança. E que por se encher de esperança, o que sai da sua boca é em esperança. Você não se deixa levar pelo que você vê, mas você verbaliza a partir do que está em você de concreto. É mais ou menos como o profeta Ezequiel, que no capítulo 37 de Ezequiel foi levado a um vale, os ossos estavam espalhados ali, Deus mandou ele andar ao redor do vale e disse a ele, pode reviver? Ele disse, só o Senhor o sabe. E Deus diz para ele, bem, eu sei, mas quem profetiza é você. E as escrituras dizem que Ezequiel profetizou e houve um rebuliço. Se Ezequiel olhasse e verbalizasse apenas que era osso sobre osso, osso sobre osso, osso e mais osso espalhado, ossos e mais ossos espalhados, eu tenho certeza que a realidade do vale não mudaria, gente.
Porque a realidade do vale só muda quando nós olhamos para o vale, não com o olhar do vale, mas com o olhar de alguém que sabe que aquele que plantou uma palavra no nosso espírito é poderoso para mudar a realidade, para mudar a situação, para mudar a história e fazer coisas muito maiores e melhores comigo e com você. Jesus tenta, em primeiro lugar, provocar no espírito daquelas pessoas uma nova percepção acerca da situação trágica em que a menina estava. Porque ela morreu. Ela morreu. Mas Jesus tenta trazer uma nova perspectiva. Como, pastor? Ele começa a verbalizar que a menina não está morta. E aqui eu paro para dizer uma coisa. O que é que você tem declarado? O que é que você tem dito? O que é que você tem verbalizado acerca dessa situação? O que é que você tem compartilhado acerca dessa situação? O que é que você tem colocado como palavra de fé, de esperança, de honra sobre a vida da pessoa ou sobre a situação que você está, sobre a situação que você está vivenciando? O que é que você tem dito? Você tem dito que só vê o problema, que só vê a dor, que só vê a morte, que só vê o mal? Ou você tem olhado e dito assim: eu ainda tenho esperança de que o Deus que eu sirvo está no controle de tudo isto e Ele há de liberar uma palavra diferente no meio dessa situação? Segundo, quando Jesus chega naquele ambiente, naquela casa onde o luto imperava, ele se identifica, escute bem isso, com a dor que cada pessoa sente. Porque Jesus, como eu disse, não está querendo anular esta verdade de que a menina morreu, verdadeiramente está morta. Mas ele fala como quem tem esperança, dizendo: ainda não. Só que ele fala isso, escute isso, às pessoas. E o texto diz, gente, que as pessoas estavam naquele dia nada mais, nada menos do que chorando. Está escrito no verso 38 que choravam e pranteavam. É claro que havia um grupo de pessoas que era contratado só para chorar nos enterros. Mas havia gente sincera que estava chorando. E Jesus se identifica com cada uma delas, a cada lágrima que elas derramam. E elas vão chorando. E o Senhor vai se identificando com cada uma delas. Vai se identificando. Desculpa. Vai se identificando. Ele vai se identificando. Porque ele vai percebendo o nível de dor que cada um está carregando. Pelo nível de lágrimas que cada um vai apresentando. E ele vai olhando um para o outro, para outro, para outro. E vai dizendo: gente, para com isso, tem calma, eu cheguei, eu estou aqui, confie, creia, eu ainda posso. Só que em terceiro lugar, olha que coisa interessante, essa capacidade de Jesus de se envolver com as pessoas que estão em torno da tragédia e choram por causa da tragédia. É tão incrível
que Jesus provoca nessas pessoas algo muito incrível, gente. O texto no capítulo 5, verso 38, escute bem isso, diz que todas as pessoas que estavam ali envolvidas, ou a maior parte delas, estava chorando. Jesus chega e diz estas palavras aqui, ó, no verso 39. Porque aqui Jesus começa a nos apresentar o Deus cômico. O Deus que, do ponto de vista humano, parece, em meio às dores, às crises, os problemas, as dificuldades, a pressão da vida, provocar em nós um senso de humor ou de resposta ao que ele está fazendo, ao que ele está compartilhando, no sentido dessa comicidade toda de Deus. Porque é interessante isso. A Bíblia diz que Jesus chegou no ambiente, está todo mundo chorando, ele se identifica com cada um, percebe cada um, olha cada um, enxerga cada um, assim como está enxergando você, percebendo você, e aí para, e diz o texto, que ele olhou para todo mundo e fez uma pergunta. Por que vocês estão alvoroçados? E por que chorais? Ora, faça-me o favor. Se eu tenho uma menina morta na minha frente, e Jesus já desde o meio do caminho está sabendo que a menina está morta, por que perguntar se eu estou, o porquê de eu estar chorando? Isso parece uma atitude meio que grotesca, brusca. Parece ser uma atitude ignorante, insensível, incoerente. Jesus chega e diz, eu quero saber porque todo mundo está chorando aqui. Por que todo mundo está chorando aqui? Por que todo mundo está chorando aqui? Você imagina? Jesus sabendo da tua situação, do teu problema, das tuas dificuldades, das tuas lutas, das tuas dores, e ele olhar para você e para mim, querido, e dizer assim, por que você está chorando? Por que você está inquieto? Por que você está desesperada? Pode ser uma porta que tenha fechado. Pode ser uma falta de recurso. Pode ser um problema daqueles bem pesado. E ele chegar para você, olhar para você e dizer assim, por que você está assim, tão agoniada, tão preocupada, tão inquieta, tão perturbada, se sentindo tão machucada, tão carregada de coisas tão esquisitas. Ele sabendo da dependência que você está do remédio para dormir, sabendo que você ficou desempregado, sabendo que você de repente perdeu sua família, perdeu o casamento, o relacionamento com pessoas da sua família que você ama e desvinculou. Se estabeleceu uma guerra, um conflito violento, de modo que esse conflito arrancou coisas de você e das pessoas que você ama. E aí no caminho, e aí na jornada, e aí na estrada, vem Jesus, dá uma olhada para você e diz assim, na boa, por que você está tão perturbada? O que você acha que aconteceria? Que tipo de resposta você daria? Ou você ficaria com muita raiva, o que eu considero impossível quando Jesus nos faz perguntas. Eu digo considero impossível, não que a gente às vezes não murmure, não reclame, não questione, mas eu estou dizendo que quando Jesus chega
Com o ar que ele chegou aqui, ele vem com uma comicidade muito grande, gente. Tanto é que estava todo mundo chorando. Jesus chegou e disse estas palavras: porque vocês estão alvoroçados e vocês estão chorando? A menina não está morta, a menina dorme. E todo mundo, diz a Bíblia, naquela hora começou a dar boas risadas com o Deus cômico. E eu fiquei olhando para o texto, agora mesmo. Todo mundo começou a sorrir. Estava todo mundo chorando. Daqui a pouco todo mundo começa a dar boas gargalhadas. Meu Deus. E de repente, ele está olhando dizendo: cadê a menina? Pega Pedro, Tiago e João, vai lá para dentro. E lá dentro, traz a menina de volta. Só que aqui fora, a piada foi boa. Todo mundo continua rindo porque não sabe o que está acontecendo lá dentro. Porque o Deus cômico, que viu todo mundo chorando, resolveu colocar todo mundo para dar umas boas gargalhadas. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que em algumas situações o caminho de fé, o caminho de esperança, o caminho de alegria que eu preciso fazer depende muito do meu estado emocional. Milagres que eu preciso ver, conquistas que eu preciso conquistar ou obter, vitórias que eu preciso alcançar. Jesus está dizendo que algumas delas não vieram à minha mão, porque o meu estado emocional é o estado de alguém que perdeu o equilíbrio sobre si mesmo, o autocontrole sobre si mesmo. E está se colocando na posição dessas pessoas. Irmã Heralda, Deus abençoe. Está se colocando na posição dessas pessoas. Irmã Tatiana, que chora, que desespera, sabe? Que ao ouvir notícias de que algo alterou no quadro que já estava estabelecido no nível de dificuldade muito grande, já começam a perder a sanidade, já começam a perder o equilíbrio, já começam a perder a paz, já começam a perder muito do que carregavam consigo de esperança, de fé. Por quê? Porque aparentemente houve uma mudança da doença para a morte. Assim como houve no caso de Lázaro, da doença para a morte. A gente começa a olhar para a situação e ficar assustado com a capacidade que Deus tem, porque o próprio salmista diz: que Deus é um Deus cômico. Ele dá risadas e faz rir dos seus próprios adversários. A Bíblia diz que Deus ri-se dos seus inimigos. Ele dá risadas dos seus adversários. E agora ele entra, como eu disse, na casa de Jairo
dizendo a todo mundo: olha, não vai haver ressurreição aqui dentro enquanto vocês não estiverem bem emocionalmente. Então dê uma boa gargalhada. A menina não está morta, ela dorme. E todo mundo está olhando para a cara de Jesus e dizendo: esse é um ótimo contador de piada. Porque ele está dizendo que a situação que aos meus olhos parece impossível, Deus pode resolver no estalar de dedo. Ele está dizendo que você, nós que não temos dinheiro nenhum, vamos voar nas alturas, voar alto, para lugares que nós nunca imaginávamos que poderíamos chegar, e que para chegar lá a gente precisa de muito dinheiro. E ele vem e diz pra gente assim: olha, fique em paz, você não vai precisar de dinheiro nenhum, porque eu vou te levar de bolso vazio. A semelhança de uma santa que uma vez, eu me lembro muito bem, essa mulher de Deus, que o Senhor falou com ela: pega o teu passaporte, segue para o aeroporto, porque lá eu te levarei para uma terra, para uma viagem. E ela decidiu ir para o aeroporto. Ela disse: Jesus, o que é que eu faço? Deixa eu colocar algumas roupinhas que eu tenho aqui. Ela estava numa prova muito grande, aquelas provas que você tem duas roupas para usar, sabe, duas percatinhas, aquela prova de crente, que crente sabe, porta fechada e tudo, e Deus dizendo: caminha, canta e ora, caminha, canta e ora, caminha, canta e ora. E agora Deus mandou, de repente mandou aquela mulher ir para o aeroporto. E ela, quando chegou no aeroporto, tinha uma pessoa lá com várias malas dizendo: olha, isso aqui é tudo roupa para você, e está aqui sua passagem para a viagem que Deus mandou você fazer e para a obra que Deus mandou você realizar. E ela deu uma olhada e disse assim: mas como você me conhece? Eu disse: eu não conheço. Conhece é Deus. Ele me deu tudo que precisava saber ao seu respeito. E é aí que a gente começa a olhar e dizer assim: o Senhor está querendo me fazer dar risada. Porque diante da situação não tinha uma passagem a mulher. E Deus foi e levou ela para vários países do mundo, fez uma viagem gloriosa, e quando voltou dando testemunho, compartilhando de grandes coisas que o Senhor realizou, porque na sua vida o Senhor é Deus. Na sua vida, eu repito, o Senhor é Deus. E você precisa confiar, você precisa crer, e Ele sabe que para você viver o que Ele tem para que você viva, você só vai conseguir viver, querido e querida. Ele sabe disso. Se você estiver bem emocionalmente, e a melhor forma de fazer isso é provocar uma boa risada. Jesus viu todo mundo chorando, colocou todo mundo para dar uma boa gargalhada. E daqui a pouco saiu com a menina dizendo: eu não disse que ela estava apenas dormindo, eu só despertei. Talvez o que você está precisando nesta noite, com esta palavra, é justamente essa semente de amor, de misericórdia e de alegria de Deus em você. Talvez a batalha não seja tão grande como você pensa. É só um momento que você está vivendo que fugiu do controle, e você não consegue dormir, e você não consegue ter tranquilidade, e as coisas estão caminhando porque você estão caminhando, mas você está perturbada, porque do seu ponto de vista parece que a situação não muda. Não muda.
E aí vem o Senhor ao seu coração e diz assim: fique em paz. Já deu tudo certo. E você cai da risada, porque você sabe que a situação é difícil. Mas o Senhor, Ele motiva o seu coração e te leva a um nível de alegria, de esperança, de paz tão grande. Só para dizer a você: eu vou trazer de volta o que foi embora da sua vida. O que foi perdido, o prejuízo que você teve, eu vou trazer para a sua mão, porque eu tenho algo muito grande na sua vida. Ele diz que ele tem algo com você. Simplesmente está querendo te estabilizar emocionalmente. Te colocar num ponto que você esteja de cabeça erguida e preparado para tudo. Que der e vier. E aí sim, Ele vai revelar o poder dele sobre a sua vida. Permita Jesus provocar em você umas boas risadas. Às vezes eu fico rindo com Deus, dando risadas mesmo. Que Ele pega 185 mil soldados, coloca um anjo só para vencer os inimigos por Ele, sem mover a mão. Às vezes eu fico sorrindo com Deus. Por exemplo, um dia desse eu estava pensando no striptease de Deus. Striptease de Deus. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo gravando para gravar e falar sobre esse assunto. Porque Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso de número 6 em diante, ele diz que Deus fez um striptease. Né? Diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas resolveu aniquilar-se, despir-se. Fez um striptease, foi o striptease de Deus. Deixou sua glória, seu trono, sua sala secreta, suas roupas e vestimentas de glória para pisar na terra da Palestina. Para andar entre homens simples e necessitados e fazer com que esses homens descobrissem que Deus fez o seu striptease. Tirou toda a sua roupa de glória para vestir-se com uma roupa de homens carentes, pequenos, frágeis e necessitados. Você entende o que eu estou falando? Deus, para te fazer viver ressurreição, Ele precisa te dar saúde emocional e espiritual. E Ele está fazendo isso, provocando no seu coração essa alegria que nos faz dar gargalhadas, porque Deus nos faz sorrir. Faz uma menina ter, lá em Gênesis 24, ter ido ao poço, pegar água, e essa menina, de repente, teve a missão de ter que saciar a sede de 10 camelos. E eu imagino Deus dando boas risadas, porque quando essa menina terminou, só porque ela deu água aos camelos, que era uma tarefa difícil, Ele colocou joias na mão dela, deu a ela a oportunidade de mudar de casa, indo ela viver com Isaac e simplesmente gozar de todo o bem e favor que Deus viria a dar a Isaac. E a Bíblia diz em Gênesis 26, versículo 12, que Deus faria Isaac colher 100 por 1 de todas as sementes que ele plantava. E Rebeca, que só fez dar água aos camelos,
deve ter dado boas risadas, porque olhou e disse: nossa, eu dei água a camelo e virei a dona de campos, terras e fazendas. A questão é que quando a gente permite ele gerar no nosso coração essa alegria, esse gozo, esse prazer, ele começa a gerar no nosso coração coisas novas. Gerar no nosso coração, sabe, novidades. Nos fazer ver literalmente provisão, mudança, portas abertas, porque vai acontecer uma ressurreição na sua história. Mas para que essa ressurreição aconteça, é necessário que você permita Jesus gerar no seu coração. Ele está dizendo para você, ó, a menina não dorme, não morreu, ela dorme. Você não está desempregado, você está simplesmente tirando os dias de folga. Ele está gerando no seu espírito essa cura emocional que te dará a condição de ser um homem e uma mulher cheio de Deus, carregado de Deus, envolvido em Deus e simplesmente dando boas, mas boas gargalhadas em Deus. Porque Deus é cômico. Deus te abençoe. Eu deixo essa palavra ao coração de todo mundo. Obrigado pelo carinho e a atenção. Amanhã, nossa Clínica da Alma. Estaremos ministrando a palavra de Deus na Igreja Apostólica Águas do Trono, aqui ao lado do Grande Hotel de Caruaru, tá bom? E você que é pastor e pregador e tem perguntado aí como me convidar, vou passar aí o meu número, você pode me adicionar no WhatsApp e me procurar. 95485779. 95485779. Se quiser nos ter aí ministrando na sua igreja, realizando seminário, compartilhando uma palavra para obreiros de lideranças e jovens, conte comigo, estamos à disposição. Gente, um beijo carinhoso. Eu quero fazer uma oração nesse momento especial para que a sua semana seja de paz. Talvez o seu pastor na sua igreja já te abençoou hoje à noite. Então, nós queremos apenas orar concordando com ele de que você vai ter uma semana abençoada no Senhor. Pai Santo, eu sei de pessoas que estão fazendo pedidos e fizeram pedidos de oração, estão necessitadas de uma intervenção do Senhor. E eu quero te pedir, derrama-te em bênção sobre nós durante toda esta semana. O que aparentemente nos faltava, oh Senhor, traz as nossas mãos, mas não nos deixa perder o foco da tua alegria em nós, do teu gozo em nós, do teu prazer de Deus em nós. Gera em nós, Senhor, coisas lindas do teu Espírito, porque sabemos que o Senhor, durante essa semana, vai cuidar, vai trabalhar por cada um de nós, e o teu nome vai ser glorificado. Livra de assaltos, livra de acidentes, livra de coisas perversas e ruins, e nos cobre com uma nuvem de glória. Uma nuvem de glória. Que assim seja, em nome de Jesus. Seja abençoado Rafael, seja abençoada Adriana, seja abençoada irmã Diana, Sinara Oliveira, a irmã Heralda, Jaciane Silva, Adriana Florencio, Edna Félix. Sejam todos abençoados. Tatiana, Jéssica que apareceu por aí, Pastor Mauro que passou por aí. Sejam abençoados, que a sua semana seja maravilhosa na presença do Deus que vive e reina para sempre. Lembre-se, Deus sempre te curará emocionalmente para te dar os bens que Ele tem. Ele primeiro
vai te estabelecer, te firmar, te fincar e te fazer dar boas risadas. Boas risadas. Ou seja, ter uma saúde emocional elevada para que você viva todo o bem que Ele tem para você. Irmã Amanda Ferreira, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, gente. Quem precisar conversar comigo e falar, adicione aí meu número no seu WhatsApp. A gente está à disposição, tá bom? Para ajudá-los. Sei que você tem sua liderança, seu pastor, mas precisar de um irmão, você tem aqui também. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de todo mundo.